Oi, gente, voltei mais uma vez. Agora a gente vai dar continuação ao conteúdo que a gente já estava vendo. Bom, vamos falar um pouquinho do Excel. Bom, e o que é o Excel? O Excel ele é um programa desenvolvido pela Microsoft, né? Ele é um software que cria planilhas. Então a gente consegue criar tabelas, gráficos, entre outras coisas, que permite a gente analisar, entender melhor os dados que estão sendo apresentados. E o que a gente vai fazer então? A gente vai utilizar o Microsoft Excel para entender um pouquinho melhor sobre o MoPG. Vamos lá? Bom, voltando aqui, a gente vai entrar no Google. E aí, quando vocês entrarem no Google, vocês vão digitar Excel online gratuito, Excel, ou de alguma forma online, que o programa, que o Google, né, vai conseguir entender o que você está querendo dizer. E aí você vai entrar no link onde está Microsoft, tá vendo? Vou entrar aqui, vou clicar no link. E assim que entrar, esses dados que estão aqui, você consegue acessar o Word, consegue acessar o Excel ou o PowerPoint online. E aí você vai entrar em Excel, começar a usar o Excel. Então aqui no Excel vocês podem clicar em começar a usar o Excel. Quando vocês clicarem nesse botão, vocês vão ser enviados, né, para uma aba onde vocês vão ter que colocar o e-mail ali da Microsoft e os seus dados para você conseguir usar. Não é cobrado, é totalmente gratuito e você consegue utilizar de modo online. Não dá para baixar, mas dá para usar online, ok? Bom, eu não vou para essa outra etapa, né? Mas a gente vai vir aqui para o Excel, que eu já entrei, tá vendo? Estou na minha conta e vou entrar aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar em nova pasta de trabalho, que aí você vai desenvolver uma nova planilha para vocês poderem mexer. Só apresentando melhor aqui, ó, aí tem o Word que você também pode editar, tem o PowerPoint, tem o e-mail, né, Outlook, tem o OneDrive, Teams, outras coisas, ferramentas aqui pelo pacote Office. Então a gente vai mexer no Excel. Vamos clicar aqui para uma nova pasta de trabalho. Deixa eu só carregar rapidinho. 3 horas depois. Bom, depois de um tempinho carregando, a gente chegou. Bom, esse daqui é o Excel online, né? Quando você baixa ele, compra, né, o pacote Office, tem algumas configurações que são diferentes, mas no resto, né, é muito aproximado às informações que tem aqui. Enfim, essa daqui, né, é a planilha onde a gente consegue colocar os dados que a gente quer, né? Ela é separada por linhas e colunas. Aqui a gente tem o início, né? Onde a gente pode formatar letra, tamanho de fonte, colocar negrito, itálico, a gente pode colocar borda, fazer toda essa parte estética, né? Pode centralizar, mesclar duas colunas, fazer alguns formatos, mais voltado para a parte de formatação mesmo dessa minha planilha. Aqui a gente pode inserir alguns dados, né? A gente pode inserir uma função, fazer uma tabela dinâmica, inserir uma tabela, inserir imagem, formas, aqui gráficos, a gente vai mexer um pouquinho nisso daqui. A gente pode desenhar também, né? E apagar, e a gente pode apagar, mudar a caneta que a gente está usando, enfim. Aqui na parte do layout a gente pode quebrar a quantidade, né, que a gente está, caso a gente vá fazer uma impressão, isso daqui é bem legal, que a gente consegue dividir o que a gente quer que fique em cada página. Aqui a gente pode fazer calcular, né, utilizar outras fórmulas. Nos dados, a gente pode ordenar em crescente, decrescente, pode filtrar para a gente achar um dado mais rápido, entre várias outras coisas. Na revisão, a gente pode fazer uma revisão ortográfica, pode também mostrar, né, as alterações que foram feitas. Em exibir, a gente pode dar zoom, criar uma nova janela, enfim. Em ajuda, a gente pode pedir ajuda para eles de acordo com o suporte. Aqui, né, a gente está na área de edição, porque se a gente tivesse já algum documento aqui, poderia aparecer exibição ou até mesmo mudança, alteração, que aí a gente poderia fazer alterações no documento que já tem. Mas como a gente criou um novo, então aqui está como edição, porque a gente vai começar por ele, certo? Bom, vamos aqui para o início, que a gente já vai começar a fazer algo. Primeiro, né, aqui a gente vai identificar a primeira coluna e a gente vai escrever qual é o nosso domínio. O nosso domínio da nossa função, se vocês lembrarem, vamos voltar aqui rapidinho só para vocês lembrarem. A nossa função que a gente vai analisar
é a mesma função que a gente tinha na primeira aula. Ó, aqui, o nosso domínio, ele era 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, vamos voltar aqui. Bom, então a gente vai começar a inserir o nosso domínio aqui. Quem é o nosso domínio mesmo? 1, 2. Eu poderia continuar escrevendo aqui? Poderia. Mas eu vou gastar muito tempo. E a gente veio para cá para facilitar a nossa vida. Então, vamos marcar aqui o 1 e o 2, por exemplo. E a gente vai colocar de um jeito que vai aparecer esse maisinho aqui embaixo, tá vendo? Não esse de mais aqui em cima e nem dessa forma que está marcando, né? Eu quero esse maisinho, exatamente esse. Então, a gente vai puxar aqui para baixo, pressionando, a gente vai descer. Ó, vamos descer até o 20. Ele mesmo fez, tá vendo? Cheguei até o 20. Agora, a gente pode escrever aqui o conjunto imagem. Só que, será que a gente vai escrever um por um de novo? Não vamos fazer isso. O que a gente vai fazer? A gente primeiro vai pensar quem é o nosso termo geral. A gente sabe que a n é igual a 2 elevado a n menos 1, certo? A gente sabe disso por causa da nossa função exponencial que a gente viu nas últimas duas aulas. Se a gente fosse pensar isso em termos da PG, a gente veria que seria a mesma coisa. O que é, né, o nosso termo geral? A n é igual ao primeiro termo. Quem é o meu primeiro termo? 1. 1 vezes o número, que é a razão. Que é a nossa razão aqui que a gente tinha visto que estava sendo multiplicado, vocês lembram? Era o 2. Então, a nossa razão era o 2 elevado a n menos 1. Então, a gente tem a mesma coisa. E aqui, como é 1 vezes esse valor, fica só esse valor. Então, a gente poderia apagar aqui 1. Então, a gente chega no mesmo resultado, certo? Então, beleza. A gente sabe que é o nosso AN. Para que a gente vai usar ele? Olha, em vez de a gente ter que escrever aqui um por um, fazer essa conta, trocar, no lugar do N eu vou colocar 1. Então, meu A1 é 2 elevado a 1 menos 1, que é 2 elevado a 0, que vai dar 1. Aí eu colocaria aqui. Faria a mesma coisa com 2. Em vez da gente fazer assim, a gente vai escrever a nossa fórmula. Antes da gente começar a escrever, a gente precisa observar aqui em fórmulas se a opção de cálculo está automático, tá bom? Porque senão não vai sair o cálculo, a fórmula que a gente quer fazer. Bom, vamos voltar aqui para o início, né? A gente poderia ter deixado lá, mas vamos voltar aqui para o início. E a gente ativa o comando fórmula colocando a igualdade. Então, a gente vai colocar igual, o quê? 2 elevado é o chapeuzinho. Aí, a gente vai colocar parênteses para ele saber o que a gente está fazendo. A cédula, a gente chama isso de cédula, que é 2 elevado a n. Quem é o nosso n? Primeiro termo, né, que a gente está fazendo. Então, a nossa cédula, menos 1. Fecha o parêntese e dá Enter. Olha aqui, já saiu imediatamente o 1. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso para o outro, escrever essa forma? Não, né, que seria mais fácil a gente calcular. A gente vai fazer da mesma forma, vai colocar aqui o maisinho e vai puxar até o 20, né, que a gente colocou. Aí já vai sair o termo de cada um. Então, aqui no A1, a gente tem esse valor, A2, a gente tem esse valor, no A3, a gente tem esse valor, e assim por diante. A gente pode ver que está batendo certinho com o modelo que a gente tinha encontrado. Ok. Aí você fala comigo assim, agora eu quero descobrir a soma dos N termos. Vamos observar o seguinte, o nosso modelo, ele era um modelo de uma sequência infinita. Porém, a gente sabe que o computador não tem como fazer algo infinito. Então, não tem como a gente colocar aqui valores infinitos. Então, a gente vai considerar como se fosse valores finitos, ok? Então, aqui a gente fez até o 20, o termo também até o 20. E aí, a nossa expressão que a gente utiliza, Sn, né? Igual a A1 vezes, eu vou colocar parênteses para ficar bonitinho, tá? O jeito que a gente vai escrever. Então, é A1, a parte que está em cima, né? Vezes, vou abrir parênteses de novo, que é a nossa razão elevado a n menos 1.
certo? E vou fechar o parêntese. Isso tudo dividido por Q menos 1. Essa é a fórmula da gente fazer a soma, né, de N termos quando a minha sequência ela é finita, certo? Então, como que a gente vai escrever aqui? Eu vou escrever exatamente a mesma coisa aqui. Para ativar, né, a primeira fórmula, eu coloco o igual. E aí, quem é o nosso A1? O nosso A1 é esse termo aqui. Só que observe que eu sempre vou usar A1. Então, é mais fácil a gente escrever quem é o nosso A1, já que a gente já tem ele, em vez de ficar marcando a cédula. Então, nosso A1 é 1. Pronto. Deixa eu primeiro colocar um parênteses para ficar bonitinho. Nosso A1 é 1, então eu vou colocar 1 vezes. Quem é o nosso Q? Nossa razão era 2. Então, 2 vezes 2 elevado a N. E aí, o nosso N é o que está do lado de cá, certo? É o nosso domínio. Elevado a N. E isso, menos 1. E aí, deixa eu fechar os dois parênteses. Dividido pela nossa razão, que é 2, menos 1. Fecha parênteses e dá Enter. Pronto. Então, a soma do primeiro termo, né, que eu tenho S1, é 1. É o único termo que eu tenho. E os demais? Aquele mesmo truque. A gente coloca aqui o mouse, né? E puxa essa sominha. E aí, ele vai fazer a soma. Vamos verificar alguns? Ó, qual que é a soma dos dois primeiros termos? É 2 e 1. 2 mais 1, 3. Qual que é a soma dos três primeiros termos? 4 mais 2 mais 1. Vai dar 7. E assim por diante. Então, aqui a gente tem a soma de N termos e do lado de cá a gente tem o nosso termo geral, né? Ou seja, a nossa imagem dessa função. E aqui a gente tem o nosso conjunto do domínio, certo? Outra coisa a gente pode verificar aqui também, que é o quê? Como que ficaria o gráfico da minha função? Vocês imaginam como que ele vai ficar? Vamos ver como que a gente pode utilizar o Excel para fazer isso? Primeiro, a gente vai marcar os termos que a gente quer. Lembrando que aqui, né, é o nosso conjunto imagem. Então, é ele que a gente vai marcar. Marca até o 20. Marquei. E aí, eu vou vir aqui e vou digitar no inserir. Aqui no inserir, aqui em cima, vou clicar nele e vou em gráficos. Vamos verificar aqui. A gente quer um gráfico como? Quer um gráfico de linha, né? Que é o que mais se adequa à cara da minha função. Então, vamos colocar linhas. E ele vai gerar o gráfico que eu tenho. Olha para vocês verem. Esse daqui é um gráfico que se assemelha a essa função. Vocês lembram como que era o gráfico, né? Que a gente tinha da função exponencial? Era praticamente a mesma coisa. Na verdade, era exatamente a mesma coisa. Então, aqui ele faz um gráfico para verificar essa nossa tendência. E aqui a gente pode editar todo esse nosso gráfico, né? A gente pode alterar esse título aqui, se eu quiser colocar, se eu clicar nele, tá vendo? Vai me dar a opção de editar aqui. E aqui eu posso colocar gráfico, ou vou colocar taxa de transmissão. E aí ele vai ficar com um título. Bom, eu posso também colocar títulos nos nossos eixos. Vamos supor, aqui no eixo horizontal, vamos editar aqui, eu posso colocar, a gente sabe que o que está embaixo, né, é o número de dias. Então, número de dias. E aqui vai aparecer o que está aqui embaixo, esses valores, né? Dia 1, dia 2, dia 3, número de dias. E eu posso colocar também na vertical, que é quantidade de infectados. Pronto. Aqui tem como eu ajeitar depois, tá? Para não ficar tão feio como está. Mas aí eu posso ajeitar o gráfico da forma que eu quiser depois. Aqui vocês vão ver que tem como fazer várias edições. Você pode
aumentar, diminuir. Posso clicar aqui em formato para aparecer várias coisas. Aqui, por exemplo, esse série que está aparecendo, né? Eu posso tirar essa série. Não quero mais a série. E aí eu apago ela. Eu posso ir alterando aqui de acordo com o que vocês queiram. Eu vou deixar aqui dessa forma. Era mais para vocês verem, né? Como que ficaria o gráfico. Então, a gente aprendeu aqui hoje como utilizar, né, o Excel para inserir esses dados e também compreender um pouquinho mais e facilitar o nosso tempo, tá bom? Agora vamos voltar lá para o PowerPoint. Bom, voltando para cá agora, então a gente já entendeu um pouquinho melhor como que funciona, né, lá no Excel, essas coisas de como que fica o gráfico da função, como inserir lá o domínio, a nossa imagem, como fazer a soma, o que facilita muito os cálculos e pode ajudar vocês quando vocês têm uma sequência muito grande, em vez de você calcular todos, ok? Bom, agora vamos colocar em prática, então, o que a gente aprendeu. Vocês se recordam do modelo desenvolvido por vocês no nosso penúltimo encontro? Lá, sem ser na última aula, que a gente falou um pouquinho sobre o PG, na nossa penúltima, que a gente falou sobre função exponencial. Você lembra aquele modelo que vocês ficaram de responder? Bom, aquele modelo, ele é uma PG? Se sim, responda essas questões que estão aqui abaixo para mim, por favor. Qual é a razão que vocês encontraram? Qual o termo geral da sequência? Qual a soma, então, dos 31 primeiros termos? E apresente, né, todas essas informações, todas que vocês conseguirem encontrar. Se vocês quiserem colocar o gráfico dessa sua PG, né, se for uma PG, da forma que ela fica, enviar a foto, manda isso tudo para a professora que depois ela manda para mim, tá bom? Lembre-se, você pode usar o Excel para isso. Então, não fique fazendo a soma enorme ou então utilizando outras ferramentas. Você pode usar o Excel ou pode não usar também. Fica aí ao seu critério, tá bom? Bom, por hoje é só. Até mais. Tchauzinho. Olha lá, ainda dá erro. Ó, vocês vão ter uma surpresa rapidinho, tá? Meu irmão vai aparecer aqui atrás, porque ele é besta. E aí, ó, você tá sendo gravado. Cria, né?